Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, Pai Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Para ilustrar nossa meditação de hoje, eu queria falar sobre um filme que chama Whiplash. Então ele conta a história de um jovem que ele tem um sonho de ser grandioso no jazz. Ele toca bateria. Então ele quer ser, digamos, uma pessoa que é conhecido, né, porque é o melhor na bateria no jazz. Então ele busca uma escola que ela tem um professor que é muito famoso, né, e se coloca à sua disposição, nas suas mãos, né? Olha, puxa, eu quero ser o melhor, tira de mim o teu melhor, né? E esse professor é um cara muito duro, muito, assim, pouco afável, né? E é um homem que ele quer a excelência, ele realmente quer. E então ele começa lá a treinar com esse homem, né? com esse mestre, com esse maestro, né? E ele começa, digamos, a agir do pessoal, né? Então no primeiro treino de todos, né? Então ele tá lá todo mundo tocando junto os instrumentos e tal, né? Então ele de repente para, fala assim, tem alguém fora do ritmo, vou dar mais uma chance, tá? Vamos começar de novo, tá? Outra vez ele para, tem alguém fora do ritmo, é você, aponta lá um cara lá, né? Aí humilha o cara lá na frente de todo mundo, né? E o cara simplesmente fala assim, vai embora daqui. Aí o cara simplesmente pega as coisas dele, né, e vai embora, então, né? E aí depois ele fala assim pra turma, pessoal, sabia que não era ele que estava fora do ritmo? Quem está fora do ritmo era você. E era um outro cara lá, né? Mas só dele não saber que não era ele já não merece estar aqui, né? Então ele já marca, digamos assim, qual é o nível que você tem que ter para estar naquela escola, né? E, no fundo, esse professor, ele é um cara que ele vai puxando de cada um aquilo que ele pode dar até de chegar ao limite, né? Ele falava assim, olha, tem duas palavras que eu detesto, que é bom trabalho. Olha, bom trabalho. Essas palavras eu nunca falo, né? É uma coisa que eu não gosto. E esse cara, esse aluno, esse baterista, ele entra na dele. Entra naquele professor, né? Começa a treinar sem parar bateria, né? Todo dia, até muito tarde, né? Ele vai humilhando, ele grita, né? Ele, sabe, pisa na pessoa, né? Fica até sangrar as mãos, né? De tanto, né? E ele, um treino contínuo, né? E aquele homem, ele quer treinar mais e mais e mais, né? Como era o sonho dele, ele pensa, olha, dessa maneira eu vou conseguir. E aquilo fica uma obsessão, ele fica obcecado por aquele negócio, né? Então ele já começa a não falar mais com o pai, porque simplesmente, puxa, eu estou perdendo tempo falando contigo aqui, né? Tem que treinar mais, né? Ele tem uma namorada, que é uma boa moça, mas chega um dia que ele chama ela lá para um encontro e fala assim para ela, olha, a gente vai ter que terminar. Mas ela, por quê? Aconteceu alguma coisa? Não, é que eu preciso treinar mais e eu percebo que o nosso namoro agora está me tirando tempo. Ela ouve isso e não pode acreditar, né? Mas não é possível, não pode acreditar que você está me dizendo uma coisa dessa, né? Então a moça não tem nem resposta, não tem nem ação, né? Simplesmente ela vai embora, né? E o cara, na sua obsessão, né, de poder treinar mais e mais e mais, né? E ele vai ficando um cara assim muito, sabe, muito duro, ele também, né? Ele tem muita raiva interior, né? Porque o mestre vai de alguma maneira vai humilhando ele, né? E ele quer ser lembrado por alguma coisa grande, né? Nem que ele morra para isso. Tem um momento lá que, justamente nessa sua obsessão, né, ele sofre um acidente, não, se arrebenta lá completamente, tem que deixar por um tempo aquela coisa, né? E no fundo ele percebe o seguinte, que aquele professor tirou o pior que ele tinha. As piores coisas que ele tinha dentro, de sentimentos, apareceram.
Mas, no fundo, ele se encontra de novo com aquele professor, e aquele professor provoca ele novamente, né? Então, todo aquele sentimento ruim volta. Então, chega um momento em que tem um show, né? Que tem muita gente lá, e ele resolve aparecer naquele lugar, e o professor não perde a oportunidade de humilhá-lo, né? Uma outra vez, né? E mostrar para ele, digamos assim, que ele não era nada, né? Que ele jamais poderia chegar ao nível máximo, né? Então, motivado pelo seu ódio, pela sua raiva, ele vai e toca, sabe, de uma maneira esplendorosa, e o mestre que está conduzindo lá, né, digamos, aquela orquestra, né, fala assim: consegui, eu achei o grande virtuoso que eu sempre busquei na vida, né? Era esse cara aqui, né? Certamente ele conseguiu que aquele aluno atingisse a perfeição, né, pelo menos naquele momento. Então talvez a gente pense o seguinte: olha, esse cara era um grande professor, ele conseguiu encontrar, digamos, o mestre, digamos, o grandioso dos grandiosos na bateria, né? E a resposta para isso é não. Não, ele não era um grande professor, né? Porque para que aquele aluno conseguisse atingir o seu máximo, chegasse a ser perfeito, ele destruiu 100 ou 200 outros, né? Durante o filme você vai passando várias pessoas que tiveram problemas psicológicos, que se suicidaram, né? Então era esse o nível do cara, né? Então, quem era ensinado por ele tinha duas alternativas: ou chegava à perfeição, ou era destruído, né? Então, quer dizer, era uma coisa muito arriscada. E certamente não é para isso que serve um professor. Um professor serve para outras coisas. Um professor, ele está ali para tirar o melhor das pessoas. Tirar o teu melhor, o melhor que você possa dar. Ajudar que você melhore sempre, que você se aperfeiçoe sempre, né? Talvez, algum dia você possa chegar a ser perfeito nisso, né? Mas o que eu quero é aperfeiçoar quem quer que seja. Educar, a palavra educar tem a ver com tirar para fora. Tirar de dentro, né? Então a pessoa, a gente já tem dentro aquela coisa, e tem uma pessoa externa que vai e puxa de dentro de nós, né? Quer dizer, é raríssimo uma pessoa que seja autodidata, né? E mesmo assim é numa coisa muito concreta, né? Que ela deve ter tido toda uma base anterior para poder tirar aquilo, né? Sempre a gente precisa de alguém que tire de dentro de nós aquilo que a gente tem de melhor. A gente não consegue colocar para fora por nossa própria conta, né? É uma coisa do ser humano, né? Então a gente tem que ser puxado. Então o professor, o grande mestre, é aquele que puxa de dentro da pessoa o que ela tem de melhor. Deve ser assim, né? Porque se ela não puxa, a gente não cresce. Se não tem ninguém para puxar de nós, a gente não cresce. Essa é a realidade, né? Então você vai ver, por exemplo, assim, a diferença, né, do índio dos Estados Unidos, né, do índio brasileiro, né? Não é porque, digamos, nos Estados Unidos os índios tinham um QI maior, tal. É que simplesmente lá faz um frio incrível. Não tem, sabe, umas situações super complicadas, muito mais gente para você competir, né? Então, puxa, lá você precisava de muito mais elementos para você poder sobreviver. Então, digamos, o índio lá tinha, digamos, um nível de civilização superior ao nosso no mesmo tempo, né? O nosso aqui tinha árvore, tinha um montão de fruta, um montão de animais, você ia no mar, né? Tinha espaços que separavam as tribos todas, né? Então estava muito fácil, né? A realidade é essa: a dificuldade tira o nosso maior, tira o nosso melhor, né? Se a gente é exigido, a gente dá mais. Essa é a realidade. Então, agora, nesse processo de puxar da pessoa o que ela tem de melhor, a gente tem que tomar muito cuidado, que a gente pode acabar quebrando a pessoa, se a gente não é cuidadoso. A gente puxa tanto que a gente quebra ela. Então a gente tem que ser, tem um nível de exigência que a gente tem que saber fazer, né? Cada pessoa aguenta algo, aguenta um certo nível, uma certa progressão, né? Agora, o que importa é que você sempre cresça. Isso é o que é importante, né? Que você cresça sempre, que você, digamos, nunca pare de crescer, mesmo que você não esteja no mesmo nível dos outros, né? O importante era você se comparar com quem você era ontem, né? Às vezes é um defeito, assim, digamos, a gente tem, é comparar-se com os que estão ao nosso redor, né? Puxa, esse aqui está muito mais avançado que eu, esse aqui faz isso aqui muito melhor e tal, né? Quer dizer, isso é um tipo de comparação, digamos assim, que não é razoável, só te leva, digamos, para baixo, né? O importante é, se compare com quem você era ontem. Talvez você veja, puxa, com relação a quem era ontem, eu estou melhor hoje. Então você está no caminho certo. Quem sabe se você continua, você não chega lá, né? Então, algumas pessoas serão mais rápidas, outras serão mais lentas, né? O que importa é que você cresça sempre. Cristo, ele era um grande professor, né? Então ele era um grande mestre, né? Ele sabia tirar das pessoas o que ela tinha de melhor. A gente pode imaginar os apóstolos, né? Foram aqueles homens que conviveram com Cristo durante 3 anos. Durante 3 anos, Cristo esteve ali todo dia com eles, né? Convivendo com aqueles homens, que alguns estavam mais avançados, uns eram bem mais velhos, mais jovens, com certos defeitos de um lado para o outro, né?
E Cristo estava todo dia tentando ali puxar de cada um deles, individualmente, olhando quem a pessoa era, o seu melhor. Puxar o que a pessoa tinha de melhor. A gente vê várias vezes, né, no Evangelho, né, aparecendo lá, que eles pediam: Senhor, explica tal coisa para nós. Cristo contava alguma coisa, alguns entendiam, outros não. Explica isso para nós. Né? E Cristo ia lá, pacientemente explicava. Né? Tem esse momento que estavam lá discutindo entre eles, lá, quem de nós é o maior? Né? Certamente, pois não entenderam nada do que Cristo estava dizendo. Né? Então, olha, não, eu sou o maior, que não sei o que e tal, né? Eu vou sentar do lado direito de Cristo, quando não sei o que. Cristo vai lá, tem que ensinar pacientemente, né? Aqueles homens. Né? Tem aquele momento em que eles voltam de tentar expulsar um certo demônio e o demônio não vai embora. Né? E ele pergunta: Senhor, por que a gente não pôde expulsar esse demônio? Aí Cristo explica: olha, porque esse demônio, você tem que fazer tal coisa e tal. Tem alguns apóstolos que vão mais rápido. Por exemplo, São João. São João, ele era o mais jovem de todos, né? E, no entanto, ele é um que chega muito longe. Tem 3 apóstolos que claramente caminham mais rápido. Né? Olha, São Pedro, São Tiago, São João. Eles caminham mais rápido que os outros. Todo mundo estava ali aprendendo de Cristo, né? Mas eles caminham mais rápido. Porque assim, não é porque eles eram apóstolos que, por exemplo, eles estavam predeterminados a fazer uma coisa. Eles tinham a sua liberdade. Né? E você vê que São João, que era o mais jovem de todos, numa idade assim, muito, sabe, devia ter 16 anos talvez, 16, 17 anos, né? Ele atinge um nível de maturidade muito elevado. Portanto, é assim que é o único que permanece com Cristo na cruz. O único que fica lá é ele. Todos os demais, digamos assim, vão embora, né? Os outros também vão crescendo, os outros apóstolos, né? Só que de maneira mais lenta, cada um a seu nível, e Cristo vai ali pacientemente com cada um deles, né? Puxando. Às vezes, Cristo deixa que a pessoa erre, para ver, para que ela aprenda alguma coisa. Não é aquela coisa que Cristo estava ali vigiando para que a pessoa não cometesse nenhum erro. Às vezes Cristo deixa, olha, vou ter que deixar errar essa pessoa aqui, né? Por exemplo, com São Pedro. São Pedro que era presunçoso, né? E tal, né? E ele fala assim: Senhor, olha, ainda que esses aqui te abandonem, eu nunca te abandonarei. Pedro, você não sabe o que está dizendo, né? Hoje ainda você vai me negar 3 vezes. Senhor, nem que eu tenha que dar vida por ti, eu não vou te trair. E Cristo deixa que ele erre, deixa, digamos, que ele cometa lá, que ele realmente negue, né? Cristo viu o seguinte: isso é importante para que esse homem amadureça. Depois Cristo vai lá, o acolhe com o seu olhar, né? A gente vê Pedro depois, né? Depois dessa situação toda, que Cristo confirma ele e tal, né? A gente vê ele nos Atos dos Apóstolos, e puxa, é outro Pedro, né? Você vê que Pedro cresceu. Pedro, ele fala com confiança para milhares, né? Fala ali que se converteram 1.000, 2.000, né? Ele se enfrenta com as autoridades dos fariseus, né? De cara a cara, né? São Pedro. Ele não tem medo de sofrer por Cristo. É outro Pedro. Você vê, não é diferente aquele Pedro medroso, comparado com esse Pedro agora, é outro, né? Você vê que Cristo, valeu a pena o que Cristo ter apostado por ele, né? Agora, teve um discípulo que Cristo, ainda que ele tentasse de todas as formas possíveis, não quis, né? Judas. Estava ali com Cristo, podia ter aprendido de Cristo tudo, ouviu suas palavras, viu os milagres. Cristo, digamos, o tratou de maneira individual, conversou com ele e tal, né? Cristo foi carinhoso com ele. Certamente Cristo viu que ele roubava, ele levava a bolsa, né? E ele ia lá tirando dinheiro para ele mesmo naquela bolsa, né? Cristo certamente viu isso, mas nenhum momento falou assim: olha, seu ladrão, devolve aí, né? Falou assim: o que vai adiantar isso? Deixa eu ver se consigo conquistar com o coração, com o tempo, né? E Cristo ali foi tratando aquela pessoa, né? E certamente mesmo no dia em que Judas o entregou, talvez Cristo tivesse dirigido vários olhares para ele, para mostrar assim: ó, Judas, pensa no que você vai fazer, né? Para ver se ele não se arrependia, né? Mas não teve jeito. Sabe por quê? Porque é impossível, mesmo para o melhor professor, ensinar quem não quer aprender. É impossível. Se você não quer aprender, pode ser o melhor professor do mundo, não tem como te ensinar. Então, às vezes, a gente tem que pensar que várias coisas que a gente poderia aprender, a gente não faz pela nossa atitude, por como a gente se porta, a maneira como a gente se comporta, né? Então, Cristo tentou puxar daquela pessoa, mas a pessoa não deixa. Não se fechou naquilo. Né? E pensar nisso é muito importante para nós,
Porque nós somos, ao mesmo tempo, professor e aluno. Nós puxamos e somos puxados. Nós somos professor porque a gente tem pessoas que a gente cuida, ou que a gente pelo menos deveria cuidar. Teus amigos, as pessoas da tua casa. Então são pessoas que você deveria cuidar. Você deveria de alguma maneira ajudar que elas se aperfeiçoassem. E a gente tem que saber conjugar nessa hora exigência e caridade. As duas têm que andar juntas. Exigência e caridade. Por quê? Porque se você não puxa, as pessoas não crescem. E o amor que você tem por essas pessoas que você diz ter, significa o seguinte: eu te quero bem, e justamente por isso eu quero que você seja o melhor possível. Eu quero que você seja a melhor pessoa possível, que a tua existência vale a pena, seja boa. Por isso te exijo. Por isso eu peço mais, porque você vai ficar contente sendo melhor. Assim, quando a gente tem a gente assim, tem todo um potencial para realizar e não realiza, é claro que a gente fica triste. É claro que a gente fica dizendo: olha, falta algo. Está faltando algo. É verdade que a gente tem que conjugar isso com a caridade. Por quê? Porque eu preciso saber até onde eu posso puxar. Até onde eu posso puxar para que a pessoa não quebre. Ainda que eu não tenho como garantir isso. É impossível garantir, por exemplo, que eu não vou quebrar uma pessoa. E assim, é a típica coisa que você aprende só com a experiência. Claro que você ouve, que você vê e tal, Mas é muito difícil que você não tenha tido nunca uma experiência de que você quebrou uma pessoa. Ou seja, você foi puxando e você puxou demais. Puxou demais, aquela pessoa se chateou contigo, ficou magoada, às vezes por um tempo, Porque educar é uma coisa muito arriscada. Certamente nossos pais, eles tiveram que suar muito, para que a gente pudesse chegar até aqui. E certamente eles tiveram dias que se arrependeram, tanto por não ter puxado, quanto por ter puxado demais. Puxa aqui, certamente entre os dois se conversam muito, Aqui a gente pisou na bola. Ou porque a gente não pediu, ou porque a gente pediu demais. É a vida. Então a pessoa tem que aprender a experiência. Mas assim, educar é muito arriscado. Mas você tem que fazer, se você ama as pessoas, Então essas duas partes vão sempre juntas, a caridade e a exigência. A gente não pode ter medo, porque nós temos uma responsabilidade sobre as almas. Quer dizer, seria muito triste que alguma pessoa se perdesse ou não chegasse à sua perfeição porque eu não ajudei, porque eu não coloquei o empenho, porque eu tive medo. Você tem que pensar muito bem: olha, eu não vou dizer isso por essa pessoa porque eu tenho dúvida de que realmente isso aqui é o melhor, ou porque eu estou com medo da reação dela. E às vezes, a boa parte das vezes que a gente não pede é porque a gente tem medo. A gente tem medo da reação da pessoa, E isso seria uma coisa muito ruim. Se está com medo, faz. Se o problema é medo, faça, É muito melhor arriscar para mais, exigir das pessoas. Nós somos preguiçosos por natureza, Essa é a realidade. Nós somos preguiçosos por natureza. Se a gente fica tranquilo, a gente cai. Se não tem ninguém puxando, a gente cai, É só ver o que aconteceu contigo, Você aí de casa também, Agora durante a coisa do coronavírus, Talvez você nunca tenha estudado tão pouco na vida, como nesse período, Como não tinha prova, não tinha professor, não tinha tal, era aula online, Puxa, talvez tenha sido o pior semestre da faculdade, o pior, todas as coisas. Se não tem alguém ali para realmente assim puxar, para ditar o ritmo, a gente não faz, Então, se a gente quer ser excelente, é importante que a gente tenha uma pessoa e que a gente confie nela para que nos exija, E que nós, quando a gente tem uma responsabilidade sobre as pessoas, a gente saiba exigir delas. Senhor, eu não quero isso para as almas. Eu quero que elas cresçam sempre. Eu quero que elas te amem e que elas vão para o céu. Por isso eu as exijo. A pessoa, quando é exigida, ela pode reagir mal? E a resposta é sim. A gente sabe, A gente sabe disso, Nós mesmos, muitas vezes, acontece conosco, A gente é exigido, o que acontece conosco? A gente reage mal, Isso é normal, Muitas vezes, quando a gente está exigindo, a gente tem que dar marcha ré. Aqui, digamos que a gente não, por esse caminho não está dando. Marcha ré, vamos pensar de novo, tal, Como é que vai ser um novo approach, para esse problema, Mas é um risco que eu tenho que correr, Se você não quer ter nenhum risco na vida, você não faz nada na vida. A vida é arriscada, Viver é perigoso.
Às vezes a gente pensa o seguinte, olha, puxa, se eu falo isso com tal pessoa, que é importante para ela, e vai que ela reage mal, fica magoada comigo. Fica magoada comigo e tal, né? Pode ser que ela nunca mais se abra para mim. Pode ser. É uma possibilidade de acontecer? É uma possibilidade. Pode acontecer? Pode. Né? Pode acontecer, né? Mas vale a pena, né? Vale a pena arriscar, né? É muito importante nessa hora perceber o seguinte, olha, qual foi a marca que eu deixei nela? Né? Porque assim, se a pessoa é minimamente razoável, ela vai lembrar, olha, talvez agora eu seja machucada por essa pessoa. No entanto, olha só quantas vezes essa pessoa teve atenção comigo, quantos detalhes de carinho que ela teve comigo, de preocupação, o sorriso que ela me dirigiu, quantas vezes ela se interessou pelos meus problemas, ela me serviu, me deu uma mão. Né? Então, com isso, às vezes a pessoa recupera. A pessoa, digamos, mesmo estando magoada contigo, ela volta depois. Né? É só a gente lembrar com nossos pais. Né? Às vezes, digamos, alguma coisa nos exige, a gente fica mais chateado com eles, mas, puxa, tem tantas outras coisas atrás, né, que fizeram por nós. Não é possível que por causa desse negócio nunca mais. Né? E acontece também conosco, quando a gente tem que fazer isso com os outros. Né? Do mesmo jeito. Então, essas coisas ficam guardadas no coração da pessoa. Ainda que ela alimente uma mágoa, a marca positiva que você deixa na vida dela faz com que você novamente ganhe aquela abertura. Muitas vezes, né? Alguma vez não vai ter. Tudo bem, é a vida. É a vida, né? Ou seja, a gente não está aqui para que todo mundo goste de nós. Essa é a realidade. Né? O objetivo da vida, que todo mundo goste de mim. Isso não é o objetivo da tua vida, certamente esse, né? Certamente seria muito bom, mas isso não vai acontecer. Né? Isso não vai acontecer. Cristo, que era perfeito. Não todo mundo gostava dele, né? Imagina você, né? Então, a gente tem que pensar também assim, poxa, com nossos pais é assim também, né? Nossos pais, eles não são perfeitos, e talvez agora que a gente está entrando na vida adulta, a gente perceba que talvez tenham cometido erros na nossa educação. Talvez você perceba assim, eu sou desse jeito hoje, porque meu pai ou minha mãe, X ou Y. Né? Talvez a gente perceba hoje. No entanto, nós os amamos, não é verdade? Né? Porque a gente passa por cima dessas coisas, né? Então, quando a gente tiver que exigir também, a gente tem que pensar nisso. Olha, é importante a marca que eu deixei no coração dela, essa pessoa. Depois a gente reata e o que seja, né? Meu Deus, eu não posso ter medo. Precisa exigir das almas que você me confiou. Senão, elas não vão para o céu. Essa é a realidade. Me ajuda, Senhor, a exigir com carinho. Senhor, me dá essa graça de fazê-las querer. Não tem nenhuma coisa mais difícil que você fazer na tua vida do que fazer alguém querer algo. Uma coisa é que a pessoa faça aquilo que você quer. Você pode fazer isso com uma arma, chantageando a pessoa, né? Ela fez aquilo que você queria. Agora, fazer ela querer aquilo é a coisa mais difícil que existe nessa terra. Você pode, olha, puxa, eu vou fundir duas empresas. Não, então eu vou, digamos assim, ganhar o Oscar de não sei o que. Tudo isso é isso, que seja, né? Nada disso é tão difícil, tão complicado como fazer alguém querer algo. Né? E às vezes tem a ver o seguinte, com o colorido que a gente mostra aquilo. De alguma maneira, educar tem a ver o seguinte, a gente pega o bem, a gente coloca aquilo com um colorido tal que a pessoa se sente atraída por aquilo, por aquela coisa. A gente às vezes tem que dar um empurrãozinho pequeno, né? Mas às vezes tem isso, né? A mágica de fazer o bem brilhar. Às vezes o bem não brilha, às vezes o que brilha é o mal. Aquilo que parece atrativo realmente é o mal, né? Então a gente precisa ter a magia de educar está aí, fazer com que o bem brilhe, né? O pessoal que estuda marketing, o que o pessoal estuda? Eles simplesmente pegam o seguinte, olha, essa coisa ela tem uma bondade, uma verdade, uma beleza, esse produto ou esse serviço, né? Como é que eu faço para que as pessoas percebam isso? Então tem que colocar toda uma mágica ali ao redor, né? Para que a pessoa perceba o tanto que aquele negócio ali é bom. E a pessoa, digamos, puxa, aquilo que estava escondido, agora eu consigo ver explicitamente, né? Essa é a mágica. Então, para educar, boa parte é isso também, né? Eu faço brilhar aquilo que é bom, né? Você vê que Cristo, a maneira dele conduzir as pessoas é essa. Ele faz o bem brilhar. O bem é bonito, né? Que às vezes, digamos, não está tão claro assim. Então, a gente tem que pensar muito nisso. Fazer as pessoas quererem tem a ver com isso. Mesmo que alguma vez eu tenha que dar marcha ré, vale aquele ensinamento que nosso padre dizia, São José Maria dizia, né? Que é conceder sem ceder com ânimo de recuperar. Então, às vezes eu quero alguma coisa de uma pessoa que eu vejo que isso aqui é bom, não deu certo, então eu deixo, mas eu não cedo. Ou seja, eu vou recuperar esse negócio depois. É simplesmente um atraso. Daqui a pouco eu vou pegar esse negócio aqui de volta. É muito importante isso, né? Porque no fundo é o bem da pessoa.
Talvez não dá para pedir isso da pessoa agora, nesse exato instante que a gente quer. Talvez nesse instante não dá. A gente vai ter que esperar mais. Né? Mas daqui a algum tempo eu vou pedir. Ou seja, é só, digamos, ser prudente como as serpentes. Né? A serpente fica lá, digamos o seguinte, no seu canto, esperando a hora certa. Né? Também a gente tem que ser assim. Se não, as pessoas viram café com leite. Vocês lembram dessa expressão, café com leite? Você vai brincar com alguém, né? A gente fala assim, essa aqui é café com leite. Significa o seguinte, como ela não sabe, ou é porque ela é pequenininha, a primeira vez que está jogando, né? Então as regras não valem para ela. As regras não valem para ela, então é muito triste se você fosse, digamos, na vida café com leite. Né? Olha, vamos deixar aqui que pobrezinha, né? Pobrezinha aqui não sabe e tal. Né? É que, já pensou se fosse assim conosco, né? Se não nos exigem, a gente fica café com leite. Se nós não exigimos as pessoas, elas ficam café com leite. Né? Então é muito chato isso daí. Né? Nós somos professor, mas também nós somos aluno. Né? Então há pessoas que nos puxam e tentam fazer com que a gente cresça. Né? Então nossa atitude diante dessas pessoas é docilidade. Né? Docilidade, que é deixar-se conduzir. Né? Educar, vem de educo, né? Educo, conduzir. Né? Docilidade significa o seguinte, que eu me deixo conduzir. Né? Tem a mesma raiz as duas. Né? Eu deixo que tirem de dentro de mim o meu melhor. Então a docilidade tem a ver com isso. Olha, puxa, eu ouço, eu tento fazer, eu confio. Né? Tem pessoas que você vê que querem o teu bem. Que você vê o seguinte, olha, puxa, o que eu posso realmente dar para essa pessoa? Não tem nada que eu possa dar para essa pessoa. Se a pessoa está aqui, digamos, perdendo tempo comigo, é porque ela me quer bem. Então confia, dá um voto de confiança. Né? Se deixa exigir. A gente tem que pedir muito isso para Deus. Meu Deus, que eu me deixe exigir. Porque tem pessoas, por exemplo, assim, que elas se fecham na sua coisa. Né? Então, a pessoa não quer que alguém, digamos, diga para ela o que ela tem que fazer. Né? Tipo a coisa tal, né? Eu estou fazendo aqui a coisa, né? Ah, eu já ia fazer. Né? Então, olha, simplesmente, olha, o que você consegue quando você faz isso? Né? Que a pessoa ela pense 10 vezes antes de dizer alguma coisa para você. Né? Quando você vai lá e reage assim, né? Então, muitas coisas que você poderia crescer, você acaba não crescendo. Porque a pessoa ela fica prevenida de dizer algo para você, né? Ouça nós. Você já ia fazer? Ótimo, né? Então veio alguém que te disse para você fazer aquilo que você ia fazer, ótimo, né? Fique calado, né? E faça. Né? É um negócio muito mais inteligente da nossa parte, né? Muito mais inteligente da nossa parte, né? Se a gente quiser crescer mesmo e chegar, digamos, a uma excelência da nossa vida, deixar-se exigir, né? Deixar-se conduzir, né? Faça aquilo que eu estou dizendo para você. Quando a gente não quer ser exigido, é porque às vezes a gente tem medo, digamos o seguinte, a gente quer proteger um espacinho de conforto aqui na Terra. Né? E é uma ilusão isso daí. Porque a gente acaba terminando triste. Quando a gente não cresce tudo aquilo que a gente poderia, a gente fica triste. Né? Ninguém quer ser café com leite. E às vezes quando você não se deixa exigir, é isso que você fica. Né? Aquela pobrezinha, né? Vamos deixar aqui para ela, não sei o que e tal. Né? No Evangelho Cristo fala assim, se o grão de trigo não morre, não produz fruto. Tem que morrer. Tem que morrer, digamos, para o teu amor próprio, para o teu orgulho, para a tua vaidade. Né? Ouça o que estão dizendo para você. Né? Talvez aquilo ali, digamos, que você pensa que é uma bobagem, que é uma coisa idiota. É a tua salvação. É a tua salvação, é o que vai fazer com que você seja grande. Né? Que coisa triste é uma vida estéril, uma vida que não produz fruto, né? Que não deixa marca. Né? E a gente pode perguntar para Deus, meu Deus, cadê as almas que eu estou contribuindo para salvar aqui na Terra? Né? Além disso, eu só aprendo a exigir com carinho e na medida correta quando eu mesmo me treino na exigência. Quando eu me deixo exigir. Né? Quer dizer, para ser bom professor, primeiro é preciso ser bom aluno. Essa é uma coisa da vida. Né? Olha, você quer ser um bom professor? Primeiro seja um bom aluno. Senão, você não tem como aprender. Como é que você ensina? Como é que você percorreu aquele caminho? Né? Senhor, que me exijam, porque eu quero ser santo. Eu quero ser uma pessoa santa. Eu quero chegar ao máximo que eu possa dar aqui na vida. Né? Vamos ter nossa oração de hoje pedindo para Nossa Senhora. Mãe, me ajuda a ser humilde e deixar-me conduzir pela mão do Teu Filho, para que, exigindo-me, eu aprenda a exigir das almas com carinho, para poder conduzi-las ao céu. Dolce
Senhor meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste essa meditação. Peço ajuda para expor em prática. Minha Mãe Imaculada, São José meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.